Hoje nós queremos falar com vocês e trouxemos aqui um médico maravilhoso, com uma visão fantástica que vai tocar o seu coração e a sua alma, com certeza. Mas eu não vou contar o nome dele já de início não, né, Rosiane? Não, tem que criar expectativa, porque afinal de contas, você que tá aí do outro lado tá esperando por esse episódio faz bastante tempo. Eu tenho certeza que assim que você terminar de assistir, você vai dizer: nossa, mais um daqueles episódios fantásticos. E aí eu preciso daquele favorzinho teu, né? Vamos lá? Vamos fazer a inscrição no canal? Vamos colaborar para que essas falas maravilhosas cheguem cada vez mais a muitas e muitas pessoas, porque o episódio de hoje vocês vão dizer assim: uau! Não é, Márcia? Quem é o nosso convidado? Dr. Gabriel Arnes vem aqui contar para nós a visão que ele tem de medicina e como isso está transformando a vida dele e também dos pacientes que ele atende. Doutor Gabriel, muito obrigada pela gentileza e pelo carinho, né, de somar com a gente nesse episódio, por estar aqui. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder expor um pouquinho um pouco da minha visão de médico e acrescentar um pouquinho, sair um pouquinho da caixa, né, da medicina tradicional, algo que é um pouco intuitivo, que vem do coração também. Muito obrigada. E a gente sempre pergunta uma coisa, né, no início, na primeira vez, porque eu tenho certeza que você vai trazer muita coisa ainda para a gente se conversar aqui, contribuir, né, esse caminho de mostrar essas vertentes de cura que existem hoje. Como que foi, rapidamente, assim, como que foi esse chamado para você na medicina, né? O que te tocou, né, na medicina tradicional? Eu acho que eu sempre fui atrás de respostas, né? Eu sempre quis ser médico, meu pai e minha mãe não são médicos, e nunca tive uma referência grande, assim, até quando eu resolvi escolher, né? Uhum. Então eu achei que eu sempre quis curar o mundo, né? Salvar as pessoas de uma forma... tirar aquele sofrimento. Então, decidi ser médico, né? Foi uma caminhada que foi um pouquinho, assim, desafiadora, porque foram 4 anos tentando vestibular para medicina. Cheguei a pensar, às vezes, se era o caminho certo, mas até que... meu pai, tem uma frase que meu pai falava para mim, falou na última vez que eu reprovei, né? Falou assim, que às vezes o verdadeiro vencedor não é aquele que consegue de primeira, mas é aquele que se regue após cada queda, né? Perfeito. E aquela frase levei comigo naquele ano e consegui passar. E entrei na medicina, e a medicina é um curso fantástico, complexo, profundo, muita matéria. Então, quando a gente começa a ficar envolvido, estudando. Só que aos poucos eu comecei a observar que a gente estava faltando alguma coisa, né? E eu não sabia dizer muito bem o que era. Então, eu comecei atrás de algumas respostas, né? Então, fiz curso de parapsicologia na época. Quase ninguém sabe disso. Que legal. E fiz um trabalho voluntário pela Pastoral da Criança em São Luís, no Maranhão, missionário de 3 meses, sempre atrás de alguma resposta. E depois me formei, aí nisso acabei fazendo a residência de 5 anos, que é outra faculdade. Então, isso vai tomando, vai deixando de naquela... Parece uma neblina, assim, tirando a gente do nosso caminho, às vezes, né? Uhum. E, de novo, vi que a gente ajudava muitas pessoas, mas, assim, de uma forma, assim, muito física, né? Que é muito importante também, às vezes, em cirurgias e tudo mais. Só que a gente via que tinha outro lado, assim, como que a paciente ficava, às vezes, com uma doença, né? Uhum. E eu me sentia muitas vezes limitado, às vezes, na minha ação, não tinha ferramentas, assim, né? Que eu podia assim atuar de uma forma muito clara. Então assim fui em busca de respostas, né? Então depois fiz um curso de psicologia positiva, pós-graduação em neurociência e comportamento humano pela PUC do Rio Grande do Sul. Sempre assim tentando achar uma forma de ajudar mais, né, os pacientes. Nessa área não tem como parar de estudar, né? Não tem. A gente bebe da fonte, né? A gente pensa assim, não, agora esse é o último curso, né? Mas não tem como parar, né? Ainda mais quando você percebeu que você tratava o sintoma, porém a pessoa continuava doente. Exatamente. E às vezes o sintoma físico, né, aquela doença física, vem de um processo longo, né? Que às vezes de algum problema emocional que a pessoa adquiriu alguns anos antes. E que acabava culminando naquela doença física. Então, a gente tratava aquele momento, naquela situação, resolvia às vezes uma situação, mas às vezes o que causou, não.
né? Que vinha de E aí algum... voltava a pessoa a ter o mesmo ou o pior. Porque as recaídas, às vezes, né, vamos dizer, mais difícil ainda, né, do tratamento, né? Sim. Que a pessoa está numa condição de, como é que se diz? Mais fragilizada, né? Sim. E quando a gente, nós médicos, quando a gente acaba olhando só para essa parte da doença, né, a gente acaba esquecendo que o paciente muitas vezes não é só aquilo, né? Então, hoje eu vejo na minha concepção que não tem como a gente trazer saúde para o paciente só olhando ao corpo, a física, né? A gente tem que olhar a parte mental do paciente, a parte espiritual, como que ele vive no dia a dia dele. É um desafio para a medicina, porque a medicina está ficando cada vez... o atendimento é muito automatizado quase, né? Exatamente. Então, você abrir aquele espaço naquele momento... Então, isso às vezes frustra o médico que quer atuar de uma forma diferente também. Isso é a pergunta justamente que eu ia te fazer, né? Como conciliar isso com o pouco tempo, né, que você tem hoje, né? Você, quando digo a classe médica mesmo, né? Para uma consulta, porque a demanda é grande e as esperas são grandes, seja no Sistema Único de Saúde, seja num plano, né? Todo mundo tem que esperar pelo atendimento, não tem médico suficiente, né? Sim, a gente vê o sistema como hoje foi criado... assim, aí é um assunto para outro programa, mas, claro. Mas a gente sistema criado com às vezes a parte financeira, os planos pagando menos para os médicos também. Então os médicos querem atender de uma forma mais rápida. E quando você vê, você está naquela rotina automática, atendendo o paciente de uma forma muito rápida, só focando naquele problema que ele apresenta. Que isso às vezes é uma pontinha do iceberg, né? Sim. Como a gente comentou antes. Então, e o próprio SUS também, filas grandes, como você falou, e a gente tem que atender aquela demanda para tentar atender o máximo de pessoas, para que aquelas pessoas não fiquem esperando por muito tempo. Então, isso acaba deixando o tratamento muitas vezes mais superficial. E se você não para, às vezes, para observar isso, será que eu estou tratando o paciente de uma maneira como ele merecia, entendeu? Como eu deveria estar... como eu me prontifiquei de tratar, né? No curso de medicina. Então, isso eu vejo também, além de tudo, que na formação médica não tem muito, às vezes, essa preocupação nas faculdades. E acaba formando médicos que não têm esse olhar também, né? Então, às vezes, depende muito de professores, às vezes, mostrar isso, a importância disso, né? De, por exemplo, você passar uma perspectiva mais positiva para um paciente, como que ele vai encarar melhor essa doença, como que ele vai... Quando você fala de um tratamento para o paciente, se você fala de uma forma muito mecânica, ou se você fala de uma forma mais acolhedora, será que isso não tem interferência positiva? Não pode potencializar um tratamento? Né? Então, isso só queria como que você vai fazer isso num sistema que você tem um exige, tempo mínimo. Um tempo mínimo. Às vezes, as grandes empresas médicas, né, que tem no país hoje exigem, às vezes, do médico um X atendimento naquela hora, entendeu? E se você não atende naquela quantidade, você, às vezes, pode ser penalizado. Então, para onde que está indo a medicina nesse sentido, né? Sim, não, é perfeito isso. E desse cenário todo, você criou um instituto ou um propósito, um serviço novo, né? Que você a gente estava conversando ali nos bastidores, né? Então, assim, o que acontece? Hoje, eu como cirurgião vascular, eu trato, né, a parte vascular, né, das doenças. Só que eu faço muito exame de diagnóstico vascular, que é o ecodoppler. E nisso eu acabo pegando muito paciente de outros médicos. Então, eu pego pacientes oncológicos, por exemplo, que chegam para mim. E nisso eu vi que os pacientes muitas vezes ficavam à deriva na vida com aquele diagnóstico. Né? Não tinha, às vezes, um acolhimento do profissional. Tem muitos profissionais fantásticos, né? Sim. Só que, às vezes, o profissional é fantástico naquele momento, mas o paciente vai para casa e fica um bom tempo sozinho ou com a família, né? Com aquele diagnóstico, às vezes, machucando a parte emocional dele também. E nesse sentido, eu via que os pacientes ficavam muito fragilizados. E através desses estudos e cursos que eu fiz, eu pude ver que tem um potencial que a gente pode atuar para fortalecer o paciente. E nisso eu comecei a trabalhar de uma forma informal. Então, fazendo lá o exame para descartar uma trombose no paciente oncológico, por exemplo. E começava a conversar com o paciente. Eu via que a gente conseguia tocar no coração daquele paciente e que isso trazia um benefício para ele. Opa, será que isso não pode ser uma forma de atuação? De eu atuar de uma forma direta mesmo?
montando, né, às vezes um Instagram, começando com o Instagram e formalizando o atendimento, né? Então, essa que é a minha ideia para esses próximos passos, né? Atuar nesses pacientes que às vezes tem um diagnóstico mais, digamos, sombrio, digamos. Sim. Né? E que a gente possa estar potencializando o atendimento, né? Esse acolhimento, trazendo uma perspectiva mais positiva, mesmo um tratamento difícil como uma quimioterapia, uma imunoterapia, né? Então, assim, a gente associando com a medicina convencional, né? Atuando paralelamente, né? Sim, e aí complementando, né? Aí você consegue colocar esses teus conhecimentos que você foi buscar para além da medicina, né? A neurociência, você falou da psicologia positiva, foi isso? E você consegue conciliar isso e levar um novo olhar para pacientes. Um novo olhar para a própria doença. Para o paciente e para os pacientes. Isso. Né? Porque eu penso o seguinte, a gente no nosso dia a dia, a gente traz o mundo externo e coloca para dentro da gente. Sim. Enquanto a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que fortalecer o nosso mundo interno, a partir disso viver o mundo que está ao nosso redor. E como que a gente pode fortalecer esse mundo interno para um paciente que tem uma doença, que está fragilizado, né? Então, assim, a partir do momento que a gente fortalece o interior do paciente, né, trazendo mais equilíbrio, ele naturalmente tem uma perspectiva melhor para aquela doença, para aquele tratamento proposto pelo próprio médico dele. Então, assim, hoje tem estudos americanos que mostram que o paciente que tem uma perspectiva mais positiva, que tem uma visão diferente, tem menos efeitos numa quimioterapia, por exemplo, encara de uma forma melhor, adere ao tratamento com uma intenção mais positiva, com mais força. Não, vamos lá, vamos resolver, estamos aqui, eu tenho uma equipe para te acolher, entendeu? Então, assim, não estou sozinho nessa. E você tocou num ponto importante, né? Porque muitas vezes, quando o diagnóstico vem, o paciente muitas vezes vai negar, né? Ele não quer aderir àquilo, né? Tem esse instinto de negação. Por que eu tenho isso? Né? Por que isso veio para mim? Né? Ele pode não externar isso para o médico, mas ele pensa, né? Sim. Não, tem essa negação, tem uma raiva. Por que acontece isso comigo e não com os outros? Né? Então, são sentimentos que vêm, é natural do ser humano. Então, a gente tem que mostrar para o paciente que esses sentimentos acontecem, não tem que negar, a gente tem que acolher esses sentimentos até para ajudar no enfrentamento, no enfraquecimento, né? E mostrar que a partir desse diagnóstico a gente tem uma equipe que possa estar ajudando, estaremos juntos ali com o paciente, né? Até para tentando aos poucos, né? De uma forma, de um dia para o outro, mas mudando a visão do paciente para aquela situação que ele está vivendo, né? Daquele desafio. E mostrando que às vezes tem algumas ferramentas que esse paciente ele pode se fortalecer e fazer com que aquele desafio fique mais... a superação mais tangível, mais que ele tenha essa condição, entendeu? De estar superando esse desafio. Para que ele não fique com aquela questão remoendo a doença, o problema, e não conseguir olhar nada além daquilo, né? Porque eu sempre gosto de pensar que cada problema ele já vem com a solução, né? E isso não é diferente na doença. E não importa se isso vai ser algo mega positivo, no sentido de, né, sair daquela doença, enfim, qual vai ser o caminho que vai acontecer. Mas se ele trilhar esse caminho de uma forma pelo menos mais amena, né? Vai ser bem mais fácil para ele, né? Exatamente. E eu acho que nessas ferramentas que eu vejo que a gente pode atuar com o paciente, a gente pode atuar com os familiares também. Porque assim, quando você tem um diagnóstico desse, muitas vezes a gente tem que orientar o círculo que está ao redor do paciente para ajudar nessa situação, porque o médico muitas vezes estará com o paciente por 1 hora naquela semana, né? Depois vai o retorno aqui 15 dias. Ou mais. Né? E quem vai ficar com aquele paciente de uma forma constante, 24 horas ali? São os familiares mais próximos, os amigos, né? E como que a gente pode orientar para os familiares, sem querer, de uma forma inconsciente, estarem prejudicando? Né? Então, tem uma situação que uma vez eu vivi para exemplificar. Adoramos histórias. Eu estava atendendo um paciente que não era meu, mas chegou para mim porque ele estava com uma suspeita de trombose. O paciente estava numa situação um pouco mais terminal, com uma traqueostomia. E eu, começando a fazer exame aqui, né, olhando o computador, e a esposa do meu lado.
E a esposa, assim, começou, doutor, olha só, ele era um homem cheio de saúde, olha como que ele está agora, e era bonito, gerente de banco, não sei o quê. E aquilo foi mexendo comigo. Uma hora eu parei o exame e falei assim para ela, eu estou percebendo que a senhora ama muito ele. É assim, o amor teu é muito grande. Mas assim, eu vou te proibir como médico de você falar assim na frente dele hoje, a partir de hoje. Porque eu sei que você ama muito ele, só que o jeito que você está falando com ele não está ajudando ele. Então a gente tem que criar um ambiente mais acolhedor para ele, um pouco mais positivo. Daí eu fui voltar a fazer meu exame aqui, o paciente só fez assim para mim, ó. Porque, Sim. porque assim, Já quantas vezes ele ouviu isso? Eu falei para ela, acho que é importante a senhora desabafar, mas às vezes pega uma irmã, uma parente, longe vizinho, dele. Longe, quando chega com ele, é um ambiente mais... Chore lá fora, mas com ele esteja feliz. Então, assim, a gente sabe que é difícil controlar isso, mas se a gente orientar os familiares, mostrando a importância de algumas atitudes para criar um ambiente um pouquinho mais positivo no enfrentamento de uma doença, isso beneficia muitas vezes o paciente também. E queira ou não, a gente hoje não tem isso, né? Porque o sistema não olha para o entorno, né? Olha só o diagnóstico e vamos tratar esse diagnóstico. E se a gente tivesse esse olhar mais integrado, né? Dessa pessoa como um todo, essa família integrada nesse processo, a gente teria outros resultados com absoluta certeza. E os planos de saúde que estão lidando com esse alto, né, custo hoje de manter-se estável e saudável, não estariam gastando tanto, né? Exatamente. Às vezes o custo, né, de um tratamento, ou às vezes a economia, nesse primeiro momento não é muito... a gente não consegue muitas vezes calcular. Mas com certeza, a médio e longo prazo, isso teria um valor, seria algo mais benéfico tanto para o convênio e muito mais para os pacientes, com certeza. O problema é que naquele sistema que a gente comentou antes, muitas vezes o médico... eu vou abordar essa situação, a consulta vai me demorar 1 hora. Como que eu vou conseguir? Eu não posso. Entendeu? Eu não posso ter uma exigência, ter uma agenda e fica uma situação que daí ou ele tem que ceder de um lado ou alguém tem que ceder do outro. Enfim, fica... Esse está sendo um problema muitas vezes do jeito que está o sistema de saúde nosso, né? Aí depende muito do médico, a partir dele... Não, então vou começar a atender... fora dos planos, né? Aí tem que ver uma solução. E para o paciente isso seria primordial, né? Isso seria fantástico, porque isso me remete ao que nós vivenciamos antigamente, né? O médico de família. O médico de família, ele chegava a ir na tua casa, não era só o atendimento num hospital ou numa clínica. Ele te conhecia pelo nome. Eu lembro ainda recente que uns 3 anos atrás que eu fui num cardiologista, que era do meu pai, e daí eu falei dele, e ele falou: eu lembro do teu pai, só que meu pai morreu faz 30 e poucos anos. E ele falou assim, eu lembro, ele tinha um dente de ouro. Então, veja, ele lembra de uma pessoa que ele atendeu na época quando eu encontrei ele, sei lá, 28, 30 anos atrás. Ele ainda lembrava por quê? Porque era esse sistema de você chegar lá, você conhecer pelo nome, você não chamava o paciente pelo folhetinho, né? Pelo prontuário, você chamava pelo nome, você sabia qual daqueles ali era. Tudo bem, hoje nós não conseguimos mais dar conta disso. Só que também é preciso, como você disse, voltar um pouquinho, um passinho aí, para poder olhar para o paciente, para a pessoa, né? Eu acho que para a gente conseguir resgatar um paciente de uma situação dessa, a gente tem que rever um pouco como que a medicina hoje está se desenvolvendo. A gente vê que de um lado tem a inteligência artificial, que é algo fantástico que está acontecendo, mas só com o outro lado do ser humano, como que vai ficar, entendeu? Então, a gente já vê que, sim, por exemplo, nós seres humanos já não sabemos lidar muito com a tecnologia, com o Instagram, mídias sociais, enfim, isso já toma muito nosso tempo. Isso está se tornando um problema desde as crianças, adolescentes, inclusive dos adultos e dos idosos. A gente vê que as pessoas, às vezes não conversam mais direito. Então, como a gente vai lidar com isso daí? Com essa dissociação cada vez maior, se a gente não tomar cuidado da mente e do corpo, entendeu? Então, a gente vai viver num mundo paralelo. Nosso corpo está no automático de um lado e do outro lado a mente está acelerada uma porção de informações. Com um monte de informação. E informações, às vezes, muito rasas, né? Porque o diagnóstico hoje você faz pela internet, né? Sim.
É isso mesmo. E a pessoa, Assustador. não, e a pessoa acredita, né? Que aquilo basta, né? Que realmente você... Ou chega no consultório questionando o médico, né? Hoje em dia tem Não o profissional tem esse desafio grande também. Né, o paciente já chegar com cada vez mais informação, né? Que antes o Google era um tipo de informação, agora está se aprofundando com outros. Você vai para as IAs e aí você vai perguntar, ela vai responder, e aí você vai entender que aquilo é uma resposta única e correta, inclusive, né? Então, a Alessogria Novo estaremos tratando, que nem a gente já conversou aqui, os sintomas, né? Sim. E as doenças palpáveis, digamos assim. E o que você trouxe agora, que é muito rico, essa, né, separar o corpo da mente, né, vai ficar cada um de um lado, e como é que você vai tratar isso, né, como é que você, médico, ou qualquer outro médico, qualquer profissional de saúde, vai tratar um ser desse jeito. Né? A medicina no século XIX, XVIII, já tinha na literatura essa associação da mente com o corpo. Então, os cirurgiões falavam, eu operei aquela paciente que teve um câncer de mama, porque ela teve um trauma emocional um tempo antes. Então, assim, já tinha. Aos poucos se perdeu isso daí. Se perdeu até pela primeira vinda dessa tecnologia, com o diagnóstico com a raio-x, com tomografias, radioterapia, que com certeza revolucionou o tratamento. Só que daí esquecemos da mente. E, ao mesmo tempo, às vezes não tinha muito o que se fazer com a mente, né? Não tinha a parte da psiquiatria, da psicologia tão desenvolvido isso há um bom tempo atrás. É lógico, hoje tem mais ferramentas com a psicologia, com a própria psiquiatria. Só que agora está vindo essa nova onda forte de tecnologia e que se a gente não se atentar, vai ocorrer essa dissociação cada vez maior. Indo muito para fora e não para dentro. E você entende hoje que tem médicos acordando, tem médicos olhando para isso, ou você acha que ainda está muito incipiente, que ainda a gente precisa fazer movimentos, né, para trazer essa humanidade, né, manter essa humanidade dentro do consultório? Eu tenho visto assim que tem um movimento grande de médicos começando a abrir os olhos para isso, não só médicos como os outros profissionais, né, de saúde. A gente vê que tem alguns congressos, né, surgindo e médicos cada vez mais... a gente que está ali no Instagram, às vezes, né, compartilhando conteúdo, médicos que têm esses olhos, né, também para a parte mais emocional, espiritual, né, da medicina, da saúde, né? Isso acho que está começando a abrir, assim, começando a engatinhar o movimento, mas com certeza quanto mais profissionais estiverem juntos, né, unindo forças para a gente trazer esse novo olhar, né? Na verdade, eu acho que é um resgate de um olhar antigo, já milenar, né? Sim. Coisa que a medicina chinesa, a própria indiana, na Bíblia tem muito sobre isso também, tem várias passagens. Então... E é só a gente voltar um século atrás e falar em Dr. Bacon, os florais, no Reich, no próprio Jung, todos os que aliaram esse olhar sobre o corpo, a mente, mas também para além de. Sim, né? Com certeza. Os próprios... os índios, né? Também eles tinham essa muito forte. Então, a gente é um resgate de tudo isso, né? Sim. Que em prol do paciente. E nunca é uma medicina pela outra, né? Unindo tudo, né? Isso tem que deixar claro. Quando eu falo de um paciente oncológico, jamais vamos falar para o paciente, não faça aquela quimioterapia, aquela imuno, venha fazer o outro lado. Não, é junto, tudo junto. Tudo soma, né? O que for fortalecer o paciente, que venha junto, né? Exatamente. O que não fortalece são palavras como essa que você ouviu, né? Da pessoa ali colocando o paciente para baixo, a própria familiar colocando o paciente para baixo, mas muitos médicos fazem isso também e profissionais de todas as áreas fazem isso, né? Mas o importante é agora a gente começar a olhar um pouquinho além e ir mais a fundo, ainda mais em tempos pós-pandemia, com tanto problema de doenças mentais e doenças emocionais, né? O que as palavras, acho que tem muita força, né? Então, vindo de profissionais da saúde, os próprios profissionais têm que ser bem orientados. Isso, infelizmente, a minha esposa hoje faz faculdade de medicina, aí, ela está no 4º ano, e ela não teve aula praticamente da importância da palavra, né? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo que eu fico indignado no meu dia a dia quando o paciente chega com um médico que deu um prognóstico de vida de 6 meses, por exemplo. Então, assim, não pode. Ele está baseado em quê? Na literatura, obviamente. Mas a literatura,
daquele câncer especificamente, 80% pode morrer em 6 meses ou 1 ano, mas os outros 20%, os outros 10%. Sim, e essa pessoa pode estar inserida em qual desses percentuais? Exatamente. Né? Não, e outra, por que um paciente que tem o mesmo tipo de tratamento, um vive mais, outro vive menos? O que aconteceu com aquela que vive mais? Por que a gente não estuda mais isso? Né? Aquele rabinho do gráfico, né? Então, a parábola da mortalidade vem aqui, mas vem aquele rabinho que vai continuar ali, né? 100% mortal não tem, entendeu? Então, assim, o que faz com que aquelas pessoas vivam mais? E é interessante pensar que, às vezes, esse prognóstico, ele pode trazer para o paciente a decisão da morte em 6 meses. Não somente que o corpo dele vá... Mas ele vai acreditar... Colocou como uma verdade. Exato, colocou como uma verdade. E nós sabemos quem são as nossas células, quem é o nosso corpo, como ele é comandado, né? Então, nós sabemos que essas decisões, elas podem influenciar muito. Eu sempre brinco que é aquele negócio, chute o balde de manhã e diga que droga de dia. E você vai ter uma droga de dia, Exatamente. porque lá dentro não sabe o que está passando aqui fora. Então, eu decidi, vai acontecer. E é assustador, né? E as palavras têm muita força. Na neurociência, isso já é provado, né? Que então, você vê uma situação, primeiro vem um pensamento, depois vem uma emoção, que estão tudo interligado. Praticamente você não tem como controlar isso, mas você consegue controlar as palavras, que é aquela alavanca de consciência que você tem no meio do processo. Então, assim, quando se fala uma droga de dia, você pensou e emocionou, você gerou uma emoção, Isso. aí você pode parar ali. A partir dali, se você fala que droga de dia, você está levando isso para você ao longo do teu dia. Isso para a vida, para a saúde, para a doença. É uma intenção, uma decisão. Exatamente. Então, você vê que hoje a neurociência é essa luz no fim do túnel, né? Para poder olhar para essa saúde de uma forma diferente. Quer dizer, realmente olhar para o ser de forma saudável, né? Porque integral. O foco sempre está na doença, né? Então, exatamente. Então, a gente tem que mudar o foco do paciente. Porque, lógico, isso é um desafio, porque quando o paciente está com um diagnóstico, eu falo muito do câncer, porque acho que é um calcanhar daqueles da medicina, porque é muito complexa, essa doença envolve... São muitos vieses. Muitos vieses, né? Tem a parte física, emocional, familiar, espiritual, tudo interligado ali para chegar naquele momento, naquele ponto. Só que o paciente chegou com um diagnóstico, ele está com aquele foco naquela doença. E como que a gente faz para tirar o foco daquela doença? Ainda mais quando o foco da doença do câncer na nossa medicina ocidental é a mortalidade. Entendeu? A palavra assusta. Assusta. Então, assim, por exemplo, na chinesa não é mortalidade, é uma evolução, é um processo, uma fase que o paciente está passando. Eles encaram dessa forma o câncer. Será que a gente tem que encarar dessa forma? Que paradigma a gente está jogando para dentro das nossas células, entendeu? Aquilo que você falou. Se a gente mudar o foco. Então, como a gente faz para mudar um foco do paciente? Desse paradigma de mortalidade. Então, é aquele fortalecimento, na minha opinião. Eu estou aprendendo também, né? Sim. Mas tendo uma consciência maior para a vida e sabendo e fortalecendo o eu interior. Que a gente equilibrando um pouco nossas emoções aqui dentro, a gente tem uma forma mais criativa de levar aquele processo, aquele desafio, de encarar aquela forma, achando outros caminhos. Não achando que o câncer ela vai morrer. Né? Uma palavra forte isso. Mas sabendo que vai ser um desafio, mas vamos lá. Tem caminhos a serem seguidos e caminhos que às vezes a medicina não conhece também. Né? Então, às vezes o caminho dela não está dentro do que a medicina conhece. Né? Aquilo que a gente já conversou antes de começar. Será que com toda a tecnologia que existe hoje, a gente conhece quanto da vida? Talvez 1%, talvez menos, talvez um pouquinho mais. E às vezes o caminho da pessoa está nos outros 90 e tantos %, que é um caminho fértil a ser descoberto, né? Quantas surpresas esses 90 e poucos %. Podem trazer. É nisso que eu acho, assim, que quando eu penso em fazer um trabalho com os pacientes, é mostrar vários caminhos. E a pessoa vai escolhendo. Esse que deu certo, esse que não deu certo. Então, assim, porque é muito difícil a gente fazer um caminho, porque o ser humano é complexo, a doença é complexa. Então, como que eu vou ter a pretensão de falar assim, você vai para esse caminho que vai dar certo? Não. Você vai para esse caminho, mas tem aquele outro, às vezes começa por aqui, vai para lá depois. Não criar um protocolo fechado. Não, até Exatamente. porque quando você faz um diagnóstico, às vezes a gente tem que lançar a mão dentro da medicina clássica mesmo, né?
de coisas, várias situações. Ó, você vai ter que tomar uma medicação, vai ter que fazer esse exame, Isso. vai ter que fazer esse olhar. Quer dizer, já é um caminho mais facetado. Então, é só acrescentar, né? Exato. É acrescentar. É só Exatamente. acrescentar. Esse acréscimo sempre pensando no resgate do paciente. Esse fortalecimento mental, espiritual, para que a gente possa fortalecer o físico que está onde está a doença, entendeu? Literalmente uma mudança no estado interno do paciente. Não é uma mudança no diagnóstico, nem no sintoma, enfim, é no estado interno. Desculpa. Pode. Não, e a forma favor. de você, eu acho que começa muito pelo diagnóstico quando o médico fala. Porque se o médico falar para o paciente de uma forma, ele já está gerando algo muito contra. E o médico tem que começar a entender a importância disso, de como você fala com o paciente. Você pode falar de uma perspectiva um pouco mais positiva ou uma mais negativa. Então, assim, você pode falar assim, você está com câncer, você tem 6 meses de vida. Ou você pode falar assim, não, você está com câncer, é um câncer que será um desafio, mas hoje a medicina tem ferramentas, a nossa equipe está aqui para te apoiar em todos os sentidos, e você vai ter, e estaremos aqui junto com você. Será que não é uma forma diferente do paciente encarar? Para começar a mudar a parte interna dele, entendeu? Então, você começa do diagnóstico, né? Uma forma de... Então, assim, a visão que o médico... Agora, se o médico joga alguma situação para o paciente, ele vai levar aquilo como lei, entendeu? E isso pode ser algo negativo, como a gente já conversou. É muita coisa, muita frequência, coisa. né? Você já sabe que você vai ter que voltar, né? Bom, mas diante de todo esse cenário, né? Aqui a gente sempre para um minutinho, né? Porque a gente também tem que dar esse exemplo de reorganizar tudo que a gente está sentindo, que está falando, todo esse mundo espiritual e frequencial. E esse momento é quando a gente usa as sinergias, né? E a gente pede sempre para o convidado escolher uma das caixas, 1, 2 ou 3. O que você intui aí? Eu vou criar 2. A 2. De 1 a 8. Pode falar... Qualquer número. De 1 a 8. 7. Essa é uma frequência que a gente vai passar aqui. E literalmente uma mudança de estado interno. Porque quando nós paramos esses segundos aqui para fazer esse sentir da sinergia, nós mudamos também o nosso estado interno. E essas sinergias, elas são frequenciadas. Essa tem mais de 400 Hz, né? E a gente saudável está em torno de 60. E isso que a gente vai buscar aqui, que é essa sinergia de uma lua, da lua minguante. Que essa é uma conexão que a gente também perdeu, né? Maravilhoso, né? Ela é delicada, né? E ela entra, quando a gente respira, ela entra no nosso sistema límbico, né? E começa a fazer uma reorganização emocional ali. Então, é um caminho mesmo de soma, né? Para que a gente, de tudo isso que a gente está falando. Porque, às vezes, até você deve encontrar isso no consultório. Quanto tempo leva para um paciente realmente abrir o coração para você? Realmente falar o que ele sente com aquilo, ou por que ele tá pelo que ele está passando, né? O médico meio que tem que ficar como com uma pedrinha ali, uma marretinha, né? E quebrando para tirar as informações. Também tem isso, né? Quando a gente para ouvir, fazer uma escuta ativa, né? O que é escuta ativa? Você, naquele momento, você olha para o paciente e parece que se cria uma ponte. Lógico, não é com todos os pacientes que isso acontece, claro. Mas se você está no teu estado mais tranquilo, você consegue criar essa ponte e o paciente tem ele se solta para poder falar, né? Confia em você. E isso é muito sagrado, porque o paciente está abrindo coisas que muitas vezes ele não fala para quase ninguém. Então, às vezes acontece de o paciente ir lá comigo para fazer uma consulta por uma varizes, e quando a gente vê, o problema dele é completamente outro. É até engraçado que a consulta se desvirtua para um lado,
quando vejo, a minha agenda já está super atrasada e o paciente está falando sobre problemas de família. E eu falo assim, gente, o que eu vou pensar em operar de varizes esse paciente? Se o problema dele é muito maior, o outro, entendeu? Então, já aconteceu de pacientes com diagnóstico de eu operar varizes com outros médicos e chega para mim, ele tem o filho com síndrome do pânico, o marido com Alzheimer, e eu falo assim, o que eu vou operar de varizes esse paciente? Eu vou ter que fortalecer ela para ajudar os outros dois, entendeu? Então, assim, é nisso que eu vejo que às vezes a gente tem muita coisa para atuar como médico, entendeu? Precisa aumentar essa sensibilidade, né? E para além do, como você disse agora, e para além do diagnóstico, e para além do sintoma dela e olhar o que ela está passando. Por que será que essas varizes estão dando esse problema, né? Será que é só biológico, fisiológico, bioquímico? Enfim, da onde vem, né? Lógico, eu não quero dizer que não tem que ser operar de varizes, que não ajude, né? Mas naquele momento talvez não seja a melhor opção. Exatamente. A gente não pode negar essa manifestação da doença, né, no corpo físico. Ela existe, está lá, precisa ser tratada, né? A medicina está aí para isso, mas a conversa ela é um pouco antes, né? Dizer assim, por que isso se manifestou, né? Dentro da física quântica, varizes, veias, é problema no sistema familiar. Daí, olha aí, você identificou isso perfeitamente bem nessa paciente, né? Quer dizer, a família estava sofrendo. E aí isso se manifesta de alguma forma, né, no nosso ser. A gente tem que realmente olhar para esse mundo suprassensível, né? Que está ali, né? É um mundo de... É um desafio falar isso como médico, mas é a nossa realidade, que é o mundo de energia, né? Então, desde o átomo, tudo que a gente toca aqui é 99% de energia, o núcleo é 0,001, né? Que é o núcleo material. E agora com a física quântica, isso já caiu também, né? Que é uma nuvem, né, de possibilidades. Nossa. Então, não, porque é energia e matéria ao mesmo tempo, né? E aí? Exatamente. Né? Então, nós não aprendemos isso na escola, mas agora você tem que olhar para um átomo e entender que ele é energia e matéria e que isso como é que eu posso dizer? Depende, né, do momento e da situação para ser energia ou matéria. Né? E depende aquele momento do observador, né? Sim. Aí volta para o foco. O foco está na doença ou está na saúde? Onde está teu momento observador para colapsar aquela realidade, né? Aí você vê como que a gente vai ficando um caminho para a gente evoluir com a medicina. E assim, a passos largos para um outro lado, junto com a inteligência artificial e abraçar tudo, já pensou? Tudo isso junto daria um caminho fantástico. E que pena, né, Márcia? Estamos chegando no final, né? Queria te pedir uma gentileza, um carinho, assim, né? Que você já é esse médico carinhoso, né? A gente já quer fazer consulta com ele. Com certeza. Mas... uma mensagem final, algo que vem assim, que você entenda assim, que as pessoas precisam ouvir, porque isso vai abrir portas, né, para mais pessoas acordarem para essa situação e a gente ter realmente aí uma medicina integrativa. Eu acredito com todas as minhas forças que o ser humano tem um potencial muito grande. Muito grande. Assim, não tem como a gente quantificar nesse plano que a gente vive, né? A gente só vai terminar de evoluir quando a gente passar por uma outra situação. Então, para as pessoas acreditarem que tem vários caminhos possíveis, né, para serem percorridos e nunca desistir. Né? E porque sempre tem um jeito de a gente estar sempre nos fortalecendo e a partir disso a gente viver um mundo melhor, com mais qualidade, com mais plenitude, né? Então, a gente aumentar o nosso sarrafo, né? A gente vive num basal, aumentando esse basal, esse sarrafo para uma plenitude maior, a gente vai oscilar também, mas a gente tendo um pouco mais de equilíbrio e buscando esse fortalecimento, a gente consiga ser mais resiliente nos desafios, mais criativo, tendo mais força. E eu tenho certeza que todo mundo tem esse potencial, todo mundo. E só depende, às vezes, da gente estar indo atrás, né? Ou tendo alguma ajuda, né? Procurar ajuda, que tem muitas pessoas boas, como vocês, né? Que fazem um programa desse para que a gente possa expor nossa opinião, nossa intuição, de coração aberto aqui.
Verdade. Que bom. Então- Que linda mensagem. E essa mensagem, ela tá muito dentro daquilo que nós temos como propósito aqui, nesse nosso podcast. Vamos despertar.